Voltamos para o segundo bloco do Produtor Quer Saber, que hoje estamos falando sobre o setor sucroenergético e dentro do projeto Campo Futuro, mais especificamente da cana-de-açúcar. Nós recebemos João Rosa, que é gestor de projetos do PSEG Exalc. No primeiro bloco nós traçamos então um pouco aí do setor, né? Neste segundo bloco vamos falar mais especificamente deste grande projeto, que é o projeto Campo Futuro, em parceria com a CNA. Dentro desses painéis, quais as regiões que foram feitas, os levantamentos foram feitos? Qual é a avaliação que você faz, então, deste ano do Campo Futuro na cana-de-açúcar? Para a cana-de-açúcar, na safra 15/16, foram realizados aí 26 painéis, 15 presencialmente e o restante feito de forma remota. Regiões que nós já visitamos no passado e que foi feita uma atualização dos principais indicadores técnicos e dos preços de insumos via telefone, trocas de e-mail. Isso em 8 estados. O projeto Campo Futuro em si, para o produtor, eu vejo como muito importante. Eu participo do projeto desde 2007 e já tive a oportunidade de visitar as principais regiões produtoras. Posso afirmar com certeza que 90% a 95% dos fornecedores, dos produtores rurais de cana-de-açúcar, eles não dominam os custos de produção, eles não fazem apontamentos dos custos de produção. Então, além de gerar informações, conteúdos relacionados ao produtor, eu olho o projeto como um grande conscientizador para o produtor rural em si do controle de custos. Porque numa atividade em que você não detém o preço, como nós comentamos no primeiro bloco, esse preço ele é ditado pelo mercado, principalmente por questões de oferta e demanda. Se você não tem o controle do seu custo de produção, você não sabe se a sua atividade ela está sendo lucrativa ou não, e isso no longo prazo pode acabar consumindo o seu patrimônio. Então a gestão de custos ela acaba sendo essencial para a gestão da atividade como um todo, não é só a parte técnica. Tem que, apesar de ser uma coisa que exige um pouco mais de trabalho e apontamento, tem que ser feita pelo produtor. Tá? Em termos de diferenças entre as regiões, o que eu posso dizer é que não existe um custo padrão. Cada produtor ele acaba tendo o seu e isso é notado nas regiões que nós visitamos. O que acontece é que alguns produtores são mais eficientes, outros produtores são menos eficientes. E assim como não tem um padrão em relação a custos, é porque eu não tenho um padrão em relação ao sistema de produção. Os sistemas de produção eles acabam sendo muito particulares de cada região. Apesar de algumas operações elas serem comuns entre eles, por exemplo, como citado também no primeiro bloco, regiões que fazem intercalação com outras culturas, um preparo mínimo, cultivo mínimo do solo, elas tendem a ter um custo de preparo de solo menor. Isso é verificado principalmente nas fronteiras de expansão da canavieira, Mato Grosso do Sul, Goiás. Em contrapartida, também ainda falando em sistema de produção, lá eu tenho uma maior intensidade do plantio mecanizado. E como, dado algumas limitações técnicas ainda, eu tenho uma maior utilização de mudas. Então, às vezes, o ganho que eu tenho, a redução de custos que eu tenho no preparo de solo, eu acabo perdendo em função dessa intensificação do plantio mecanizado que consome 5 ou 6 toneladas a mais por hectare no plantio. Isso em termos operacionais, custo de produção operacional, desembolso ao produtor. Porque tem uma outra ótica do custo de produção que às vezes o produtor também ele não consegue enxergar de forma clara, que é o custo de oportunidade de se estar produzindo a cana ou outra cultura naquela região. Tá? Como é que nós captamos essas diferenças do custo de oportunidade? A partir de contratos de arrendamento. O que se observa? Regiões onde eu tenho uma maior competição por produtores ou por terra, o custo de oportunidade ele é maior. Por quê? O arrendamento nessa região ele sobe.
Então, e você pode estar preso num contrato e podia ter um ganho maior. O que se toma como base de apontamento? Se eu não estivesse produzindo, eu poderia estar arrendando a minha área aos contratos vigentes. E isso acaba impactando no custo total, né? Que é o custo operacional, que são os desembolsos, mais o custo de oportunidade. Então, em termos gerais, o que se conclui disso? Economicamente, custa mais caro você produzir cana em São Paulo, que é onde eu tenho uma maior competição por terras, do que ali no Mato Grosso do Sul, Goiás ou regiões que têm menos competição por isso. Um dado que eu lembro de cabeça, acho que é a região de Sertãozinho, onde eu tenho uma grande concentração de usinas. E os contratos de arrendamento são relativamente elevados, na casa aí das 28 toneladas por hectare. Se eu considerar que a produtividade média desse produtor está na casa dos 75, 80, e ele trabalhar toneladas por hectare, e ele trabalhar em uma área 100% arrendada, fixada com esse arrendamento, eu estou assumindo que cerca de 35%, 30% de tudo que ele produz, ele deixa para pagar o arrendamento. Então, todos os outros custos ele tem que pagar com esse saldo de produção que fica na casa de 55 toneladas por hectare. E isso provavelmente não é possível, a não ser que ele seja muito eficiente tecnicamente. Então, o que aconteceu nos últimos anos, né? Muitos produtores acabaram saindo da atividade em função aí de uma gestão mal feita desses contratos. E novamente entra a importância do projeto Campo Futuro. Não é simplesmente as análises que são geradas, os boletins Campo Futuro, os documentos que são gerados dos painéis, né? Das amostragens. O interessante é que do produtor que ele participa desse painel, ele sai sobretudo com uma ferramenta, que é a planilha utilizada no painel. Isso é uma ferramenta de simulação onde ele pode ter as tomadas de decisão. Dentro desses painéis, né, os produtores geralmente se surpreendem quando vocês passam qual é o custo real dentro dessa metodologia já consolidada? Sim, geralmente eles têm uma surpresa ao final do painel. Porque, como eu disse, via de regra, 90% dos fornecedores, eles não controlam os seus custos de produção. Então, quando isso é colocado no painel, eles acabam se surpreendendo. Vale ressaltar que, apesar de eles não terem o controle dos custos de produção, não é que os produtores são ignorantes em termos de informação. Eles têm os apontamentos, eles sabem quanto que utiliza de um determinado insumo por hectare, ou ele sabe quanto que ele negociou, ele sabe qual que é o consumo de um trator, quantos hectares ele faz por hora. Por experiência, ele acaba tendo todos esses indicadores na cabeça, né? A maior dificuldade que o produtor tem é justamente amarrar todos esses conceitos e sair com o custo de produção. Então, é justamente nisso que o projeto Campo Futuro ele acaba auxiliando. E o mais interessante é que durante os painéis acaba tendo ali uma dinâmica, uma recreação entre eles, né? Então tem um benchmarking, um acaba apontando isso eu faço, isso não faço. Essa troca de experiências é mais uma das vantagens do produtor participar do painel. Agora vocês têm um retorno em relação a partir do momento que os produtores começam a usar essa tabela, quer dizer, usar essa informação é importante? Com certeza. Como eu ressaltei, apesar de no painel ser apurado valores modais de produção que representam ali a região, o fornecedor ele fica com essa planilha e ele consegue, se ele tiver um mínimo de conhecimento ali no Excel, que é o software utilizado as planilhas, ele consegue fazer a manipulação e inserir os dados próprios dele, tá? Então ele tem, sobretudo, uma ferramenta de tomada de decisão, tá? Isso aí é o que eu olho como um dos principais benefícios dele participar do painel. E mesmo que ele não participe, o fornecedor que não participe do painel, ele pode ter acesso a essa informação, a essa planilha, a essa ferramenta. É só ele entrar em contato com o sindicato rural, onde é realizada o evento. Ok, eu agradeço a participação do gestor de projetos do PSEG Exalc USP, João Rosa. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Tenham um bom dia a todos.